Aleluia. Então, gente, agora eu vou falar em português. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor, né, por nos convidar para poder trazer um pouco do que Deus colocou nos nossos corações para vocês e também para mostrar como é que o Ministério Verbo da Vida mudou minha vida, mudou a vida da minha esposa e como a palavra de Deus está chegando na Bolívia através do Ministério Verbo da Vida. Então, meu nome é Carlos, talvez algum de vocês não saiba, mas eu sou boliviano, não sou brasileiro. E eu tive o privilégio de casar com Nadine, que é do Brasil, que Deus levou ela para a Bolívia para nós nos encontrar, né? Então, nós queremos começar a nos apresentar, contando um pouco da nossa história, né? Como é que fomos alcançados pela palavra através do Ministério Verbo da Vida. Eu quero ceder a palavra para minha esposa. Aleluia. Boa noite, gente. Quando eu estava vendo as divulgações, né, constantes no Instagram, eu disse, meu Deus, vai estar lotado o culto. A responsabilidade vai ser grande de estar ali na frente. Mas não sou eu, é Deus, né? É Deus em nós. E quando você coloca a sua expectativa nele, certamente ele vai suprir. Amém? E, na verdade, a minha história com o Verbo da Vida já é desde os primórdios, né? Eu já sou desde adolescente, né? Faço parte desse ministério, né? Sou grata a Deus também pela vida da minha mãe, que me apresentou o Evangelho. Então, desde criança, eu já fui criada na igreja, né? Mas eu conheci o Ministério Verbo da Vida quando eu era adolescente, mais ou menos uns 15, 14 anos, né? E aí, também fiz o Rema. E em 2018, mais ou menos, né, final de 2017 para 2018, eu fui para a Bolívia para estudar medicina lá. Sendo que Deus já estava pensando, é engano seu achar que está indo só para estudar medicina, né? Eu tenho um grande propósito para você lá também. E a gente tem que ter essa consciência de onde a gente estiver, Deus tem um propósito. Aonde você está, Deus te colocou lá estrategicamente para ser um canal de bênção. Amém? E eu achava que realmente talvez eu só tinha ido para estudar medicina. Mas chegou um tempo, né, que eu orava ao Senhor, eu disse, Senhor, não é possível que eu vim de tão longe, lá de Serra Talhada, para outro país, para vir para cá, para essa nação, somente para estudar medicina. Né? Que o Senhor possa, de alguma forma, me usar aqui como um instrumento teu, que eu possa ser, de alguma forma, um canal do Senhor para aquela nação. E foi então que eu, acompanhando os stories, né, de pastor Edilson, ele foi com uma equipe para lá, né, para fundamentar o Verbo da Vida lá. E algumas pessoas podem achar que isso é coincidência, mas eu não vejo como coincidência. Amém? Eu vejo como um propósito de Deus. E aí, acompanhando os stories dele, né, isso foi no final, já, acho que na metade de 2018, né, eu já estava cursando o primeiro semestre. E aí, quando eu estava já no final do primeiro semestre, ele foi com essa equipe, né, pastor Edilson, para fundamentar o Verbo da Vida na cidade que eu estava morando, que é Santa Cruz de la Sierra. É a cidade da Bolívia, o estado é Santa Cruz e o nome da cidade é Santa Cruz de la Sierra. E aí, os pastores atualmente que estão à frente lá é o pastor Alexandro e a sua esposa Idali. E eles foram enviados, né, por pastor Edilson, foram enviados pela igreja Verbo da Vida de Petrolina. E aí eu falei com o pastor Edilson, né, pelo Instagram, quando eu vi os stories dele, que ele estava indo com essa equipe, eu digo, pastor, eu estou morando nessa cidade que vocês estão vindo agora, então, se tiver alguma programação, né, algo que eu possa ser útil, eu estou disponível. E aí ele passou o endereço do hotel, que eles iriam estar realizando um evento para mulheres, né, com Missy, a esposa dele, e as mulheres que também haviam ido com ela. E aí fizeram também evangelismos, né? Inicialmente só para, como digamos assim, conhecer a terra, né? E aí quando eu fui lá, fiz o primeiro contato com eles, fiz o primeiro contato com o pastor Alexandre, com o Idali, né? Peguei o contato deles e a gente manteve esse contato. E foi então que um certo dia, né? Eles quando já estavam para morar lá, né? E de fato fundamentar o Verbo da Vida lá, eles vieram falar comigo e disseram, Nadine, até que ponto você está disponível para ajudar a gente no início da obra? Eu digo, rapaz, conta comigo para o que precisar, né? E desde o início eu sempre ajudei eles lá na obra, né? Fiz parte da igreja de crianças, fiz parte da mídia, fiz parte do louvor.
fazia parte do discipulado, culto de jovens, evangelismo. Então, de tudo um pouco, né, eu pude participar, né, porque eu aprendi que, diante de uma necessidade, a gente não rejeita a oportunidade. Amém? E eu sei que Deus, essa noite, Ele vai tocar o teu coração também para despertar para isso. Que diante das necessidades, você não vai rejeitar as oportunidades de Deus na sua vida. Amém? E a partir de hoje você vai também chegar para o pastor e dizer: pastor, qual é a necessidade dessa igreja? Como eu posso ser útil para essa igreja? Amém? Como eu posso ser um instrumento de Deus aqui nesse local? Amém? E aí, agora eu vou deixar Carlos contar um pouquinho, né? Como ele me conheceu, que ele disse: eu vou contar tudo. Então, está bom. Então, agora eu vou passar a palavra para ele. Então, eu esqueci de mencionar uma coisa que eu não quero deixar de passar de alto, né? Que nós temos um filho, André Mateus, talvez muitos de vocês conheçam, agora ele está lá no aniversário, mas nós temos uma grande bênção na nossa família. Então, gente, quando era lá por 2019, a gente estava cursando o 4º semestre, mais ou menos, da carreira de medicina, e foi que conheci Nadine. A gente se conheceu depois de uma prova, justamente depois de uma prova, aí começamos a conversar e foi que conheci, aí nos próximos dias eu continuava vendo ela, né, que é algo muito estranho, porque lá na carreira de medicina não é como aqui, que minha esposa estava me falando, né, que começa com uma turma e aí continua todos os anos até finalizar a mesma turma. Não, lá não, eu posso começar na turma A e terminar, se eu quiser, na turma B, C, D, qualquer, né? Ou, no meu caso, eu montava meu horário conforme como eu gostava de que seja minha semana de estudo, né? Então, tem vezes que uma matéria botava turma A, outra matéria botava turma B, C, muito alternado. Aí, quando conheci Nadine, foi não vamos dizer uma coincidência, foi algo de Deus mesmo, de que todas as aulas, a maioria das aulas, nós éramos colegas, né? É algo que eu fico pensando, é muito, muito estranho que possa acontecer, porque eu montava meu horário do jeito que eu gostava. Aí, ela montou, então, o horário dela igual ao meu. É incrível, né? Mas foi desse jeito. Então, a gente se conheceu, começou a falar, a gente montava a turma de estudo, né, com outros colegas, aí nos aproximamos e chegou a vez que ela me convidou para a igreja já. A igreja já tinha os cultos eram realizados em um auditório, um hotel. Aí ela me convidou, me disse: ei, tem uma igreja que eu assisto, tudo aí. Aí eu quero te convidar para você ir. Aí eu disse: tá bom, beleza, obrigado. Me convidou de novo depois de um tempo e eu também disse: tá bom, obrigado. Por que eu falava assim? Porque na minha família não tinha cristãos. Não havia ninguém que era cristão. Minha família, você poderia dizer que era o contrário. Tanto que meu pai, eu me lembro que ele falava quando era bem criança, tinha uma imagem que dizia: os dois caminhos, o caminho do mal, o caminho de Cristo. Aí, por qual você vai? Aí meu pai dizia: não, eu vou montar meu caminho aqui pelo meio. Então, ele era até esse ponto para dizer que minha família não era cristã, né? Nem assistia a nenhuma religião. Então, eu tinha mais esse receio de dizer para minha mãe: quero ir para uma igreja, ou irmã, eu estou indo para uma igreja, porque não tinha essa cultura na minha família, né? Então, depois de um tempo, eu notei na minha vida, né? Jesus, começou a tocar coisas no meu coração, depois desses convites, e eu notei que minha vida estava bagunçada. Aí eu disse, na próxima que ela me convidou, eu disse: tá bom, eu vou. Aí pronto, me disse: o culto é desde a manhã, no tal hotel, pronto. Eu disse: eu vou. Chegou o domingo, quando eu acordei, 10 horas da manhã. Aí eu acordei, olhei a hora, 10 horas, vixe Maria. Ele já está nordestino, vocês estão vendo aí? Já está esquecendo o espanhol, ele já fala: eita, vixe Maria, oxente. Aí disse: não, vai dar tempo de chegar não. Era mais ou menos 50 minutos de distância da minha casa. Até eu me ajeitar, tá bom, nem modo.
Intentei. Tentei para ir, mas não deu certo. Pronto, chegou outra oportunidade e ela me convidou. Aí disse, tá bom, eu vou. E aí, de fato, eu me organizei, né, para poder chegar. Quando chegou o domingo, eu cheguei no hotel, entrei no auditório, eu entrei todo tímido, assim. Disse, eita, como é que será uma igreja cristã? Será que... entrei assim, tudo tímido. Assim que entrei, quem me recebeu foi o pastor Alessandro. Aí me recebeu, e aí, meu irmão, seja bem-vindo. Ele ainda estava com portunhol, mas eu compreendi ainda o português que ele falava. Seja bem-vindo, meu irmão. Qual é seu nome? Eu disse, eu sou Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Com esse sotaque nordestino, Carlos. Aí, pronto, passou o culto, terminou a palavra, estávamos já a ponto de ir embora, e eu não me lembro exatamente como foi que eu cheguei com o pastor ao ponto de falar de que eu tinha um violão e eu estava aprendendo a tocar violão. Aí ele me disse, ei, vamos ter um evangelismo lá perto da sua faculdade e leva seu violão para nós tocar algumas músicas lá com Nadine. Aí eu disse, beleza, eu levo. Pronto. Aí eu fui no evangelismo, aí chegamos lá, montamos umas músicas com Nadine. Aí o estranho foi que eu fui a um evangelismo, mas quem terminou sendo evangelizado fui eu. Por quê? Porque quando chegamos lá, terminou o tempo da alabança, estava já conversando com as pessoas, né? E eu escutava uma frase que dizia, aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Aí a curiosidade vinha em mim, aí eu me aproximei do pastor. Ei, pastor, o que significa aceitar Jesus? Que é isso? Porque eu acho que eu já tinha escutado, até inclusive parece que eu já tinha aceitado, mas não sabia que era. Porque tem vezes que é evangelismo, aí a pessoa, ei, tem que aceitar Jesus. Tá bom, eu aceito, falo, mas não faço de coração, né? Aí eu me lembrava que tinha feito, mas não sabia que era. Eu declarei com minha boca, mas não criei no meu coração. Aí eu perguntei para o pastor, aí o pastor pegou a Bíblia, me explicou direitinho como era aquilo, né? De aceitar Jesus. Aí eu disse, e aí ele me perguntou, tu quer aceitar Jesus, Carlos? Aí eu disse, eu quero agora. Aí pronto, eu aceitei Jesus naquele dia. Eu fui evangelizar, mas terminei sendo evangelizado naquele dia. Aí pronto, depois disso eu me firmei mais na igreja, continuei nos cultos, tinha evangelismo, a gente ia, fazia dramas, né? Tudo isso. E também fazíamos grupo de conexão na casa deles. E de repente, em um grupo de conexão, o pastor sente no Espírito e disse, você quer ser batizado no Espírito? E aí veio uma barreira, lembrando da minha família aqui, não, você não tem que se batizar na igreja, que não sei o quê. E aí eu disse, não. Aí disse, não, pastor, não quero, porque talvez minha família não vai gostar e eu não trouxe outra roupa. Na minha ignorância, né? Então, ele me explicou, não, o batismo no Espírito Santo é isso, o que você está achando é batismo nas águas. Aí, pronto, eu disse, tá bom, então, eu quero ser batizado. Aí ainda com um pouco de recelo no coração, assim, não faça não, tua família não vai gostar, não sei o quê. Mas eu aceitei o convite do pastor e aquela noite eu fui batizado no Espírito também. Isso me impulsou mais a me firmar mais na igreja, né? A ter responsabilidade com o ministério e me alinhar também com a visão que o ministério tem. Alinhar com a missão, tudo que o ministério tem. E pronto, e aí passou o tempo, né? E começamos a namorar com Nadine, aí já o resto já vocês viram agora. Amém. Antes de eu mostrar algumas fotos de lá, né, para vocês conhecerem um pouquinho como foi, né, a fundamentação da obra lá, do Verbo da Vida, eu só queria acrescentar, né, a importância da gente evangelizar onde a gente está. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai fazer uma coisa mirabolante, vai te dar uma direção grande, que você vai pregar, que você vai... Mas às vezes Deus te colocou naquele lugar estrategicamente para você ser um instrumento.
Aí imagina se eu não tivesse pregado para casa. Vou nada falar para ele de Jesus, eu vou chamar não. Toda vez que eu chamo não quer ir. Às vezes não é assim, a gente convida as pessoas para a igreja. Não, toda vez que eu chamo não quer ir, então melhor desistir logo. Mas não, eu mantive a perseverança. Né? E não só ele, eu alcancei também outros colegas lá da faculdade, né? Pessoas que estavam ainda afastadas, já eram cristãos, mas estavam afastados, também foram alcançadas. E Deus alcança pessoas através de você. Amém? Às vezes tem pessoas que o pastor não vai alcançar, porque ele não está naquele lugar que você está. Mas no lugar onde você está, você pode não falar de Jesus, mas revelar Jesus para aquela pessoa. Ser como Cristo para aquela pessoa. Amém? E aí eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Pode colocar a primeira foto? Primeira foto. Aí foi quando o pastor Edilson foi com a equipe, né? O pastor Edilson e Mísia foi que enviaram o pastor Alexandre e Dali, né? E aí, a princípio, eles foram com essa equipe para conhecer a terra, para evangelizar, né? E fundamentar a obra. E os primeiros cultos, eles eram realizados em um hotel. Pode passar a segunda foto. Aí, nesse hotel, eles alugaram um auditório. E nesse auditório eram realizados os cultos nos domingos pela manhã. E aí foi avançando a obra, né? Aí a terceira foto, pode passar. Aí eram os grupos de conexões que eram realizados na casa dos pastores. Amém? Pode passar. E aí já foi quando a igreja se estabeleceu num prédio mesmo. Foi o primeiro prédio que eles alugaram, né, como igreja. Foi em 2021. Pode passar. Aí foi acho que foi o aniversário de 2 anos já da igreja, no prédio antigo que eles estavam. Olha quanta gente alcançada por causa de obediência. Amém? Se eles não tivessem também, esse casal, né? Pastor Alexandre e Dali, se eles não tivessem respondido ao comando de Deus de ir para essa nação, essas pessoas não seriam alcançadas. Não é verdade? Olha a importância da gente obedecer, né, ao Senhor. Aqui foi um evento de mulheres, porque Idali, que é essa que está aqui na frente, de vestido de bolinhas, de poá, ela tem um projeto com mulheres, né, Mulher Genuína, e aí ela fazia eventos, né, uma vez ao mês, geralmente com as mulheres da igreja. E aí foram mulheres alcançadas do Senhor. E aí já é o prédio novo que eles estão agora. Já foram para um prédio maior, amém? Agora eles estão no prédio maior. Recentemente, agora em agosto, eles comemoraram 5 anos como igreja. Carlos estava lá no aniversário, já estava traduzindo os ministros, que agora, como ele já fala português, aí tinha ministro que não falava espanhol. Aí agora Carlos, que é boliviano, estava traduzindo lá também. Estava lá no louvor também. E aí, o prédio novo agora que eles estão. Olha quanta gente sendo alcançada, né? Pessoas servindo com o coração, né? Alcançadas pela palavra da fé, gente. Olha que coisa linda. O aniversário deles, próxima foto. Aí são um grupo de jovens ativos lá, né? Jóvenes ativos. Jóvenes ativos, jovens ativos, né? São jovens do Senhor. Atualmente eles são liderados pela irmã Carla, né? E Bernardo, seu esposo. Pode passar. Aí foi um evangelismo que eles fizeram como jovens lá na praça, né? Geralmente eles fazem esses evangelismos com teatro, bem legal. Agora eu acho que a próxima já seria. Então, a verdade, esse evangelismo foi num zoológico que está perto da igreja, né? E outra coisa, irmãos, que eu esqueci de falar. Eu fui alcançado pela palavra de Deus através do ministério, mas também minha família foi alcançada. Minhas irmãs, minha mãe, e eu dou glória a Deus, né? Pela obediência que os pastores tiveram para dizer sim a Deus e foram para a Bolívia, né? E eu queria falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Há mais ou menos um mês atrás, eu vi que fizeram um vídeo aqui na igreja perguntando, né, que é missão, né? Acho que é falar o que é missão em uma palavra. E aí, quando eu assisti o vídeo, Deus colocou no meu coração de que missão também é sacrifício. Missão também é sacrifício. E tem um exemplo muito importante, né? O principal exemplo que nós temos na Bíblia, que é Jesus, que Ele sacrificou muito por nós.
Qual foi a primeira coisa que ele sacrificou? Ele deixou os seus para vir para a terra. Ele deixou de ser Deus para se converter em homem, né? Um sacrifício muito grande. Outro sacrifício foi morrer na cruz por nossas vidas, né? Então, o grande exemplo que nós temos de sacrifício, e de fato, missão é sacrifício, nós temos que nos sacrificar, né? Desde que nós aceitamos Jesus, nós nos sacrificamos também. Nós sacrificamos as velhas costumes que nós tínhamos para andar na vontade de Deus. Nós sacrificamos as velhas práticas para praticar a palavra de Deus, e nós sacrificamos o velho homem para nos converter no que Deus tem para que nós nos convertamos, né? Tem 2 versículos que é Mateus 16, 24, que diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Romanos 12, 1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, esses 2 versículos são só exemplos, tem mais ainda, né? Que são como comandos de Deus para nossas vidas. E nós, o que devemos fazer com o comando? Devemos pôr em ação. São comandos que nós devemos obedecer, né? Se nós vemos o que está atrás da poleira laranja, o ministério colocou uma frase que é: missões começam em oração e continuam com oração, né? De fato, se nós temos um tempo de oração, já seja individualmente ou coletivamente aqui na igreja, Deus vai colocar comandos, vai colocar palavras nos nossos corações, comandos para nós realizar, E muitas das vezes, aquele comando que Deus coloca no nosso coração, nós dizemos: não, eu não vou realizar. Por quê? Porque talvez está fora do meu alcance, está fora do meu limite, está fora das minhas finanças, está fora da minha meta, da minha visão, né? E não realizamos. Mas Deus não para aí. Deus continua falando com nós, né? Incomodando nossos corações. Se nós não obedecemos, pode acontecer também de que Deus fale com um pastor, com alguém, e aí ele vai levar a mesma palavra. E o que nós conhecemos como que eu recebi a confirmação de Deus, né? Mas não, Deus já falou, mas nós não obedecemos. Só esperamos que outra pessoa fale para que nós nos demos conta de que era Deus de verdade. Então, esses comandos que Deus dá, já não são como os primeiros comandos que eu mencionei, que era para nós mesmos no início, né? Que eu falei, que era para nós melhorar, para nós nos entregar mais e para nós crescer. Esse comando que eu estou falando agora é mais sobre que vai alcançar outras pessoas. Como ser ofertar um valor X para um irmão, ofertar um almoço para uma pessoa que não tem comida, né? Coisas assim. E se nós obedecemos, meu irmão, nessas pequenas coisas, Deus não vai nos colocar em comandos maiores, como fala em Mateus 25, 23, que diz: sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu colocarei. De fato, se nós obedecemos os pequenos comandos que estão ao nosso alcance, nós fazemos um rompimento nas nossas vidas para poder cumprir, e Deus vai nos colocar comandos maiores, né? Comandos maiores, porque nós somos fiéis no pouco. Então, no pouco é que nós vamos demonstrar para Deus, dizer: ei, Pai, eis-me aqui, eu estou aqui. Então, Ele vai nos levar para o maior. E existe um comando que Jesus nos deixou, que é em Marcos 16, 15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Todo mundo pode ter um som assim como que algo grande. Não sei para vocês, mas para mim,
quando eu escuto esse versículo, é como que algo grande. É muito longe, algo que eu não vou alcançar, mas todo mundo, na nossa realidade, pode ser minha casa, todo mundo pode ser o bairro onde eu moro, a rua onde eu moro, todo mundo pode ser meu trabalho, minha escola, minha faculdade, minha cidade, né? Então, não levemos para o máximo, né? Veamos nossa realidade, como que estamos e obedezcamos a Deus nesse momento. Não todo mundo vai simplesmente ir para o Japão. No início podemos alcançar pessoas aqui mesmo, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho. E se nós somos fiéis no pouco, com certeza que Deus vai nos colocar mais para lá. Fomos fiel aqui, Ele vai nos colocar talvez para outra cidade, para ir para outro estado, para outra região do Brasil e quem sabe para outra nação. E se Deus nos manda para outra nação, o sacrifício torna-se maior ainda. Por quê? Vou precisar da ajuda da minha esposa nesse momento. ¿Por qué digo que se va a tornar difícil? ¿Por qué digo que se va a tornar difícil? Porque eu digo que se vai tornar difícil. Porque si nosotros vamos a otra nación, Porque se a gente vai para outra nação, y es una nación donde no habla nuestro idioma, e é uma nação que não hablam, que não fala. Querendo falar espanhol, ó. Se é uma nação que não fala o nosso idioma, no vamos a poder llevar las buenas nuevas que Jesús hizo con nosotros. a gente não vai poder levar as boas novas do que Jesus fez com a gente. Tal vez vamos a salir a evangelizar Talvez a gente vai sair para evangelizar y vamos a comenzar a decir, arrepiéntese mi hermano, vuelva a Cristo. Arrepiéntese mi hermano, vuelva a Cristo. Se arrependa, meu irmão, Jesus está voltando. Y las personas no van a entender. E as pessoas não vão entender. ¿Cuántos aquí me están comprendiendo? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Tia Lili está entendendo, que ela habla espanhol. Entonces, lo primero que vamos a sacrificar Então, o primeiro que a gente vai sacrificar va a ser nuestra lengua. vai ser a nossa língua. Nuestra lengua materna vamos a colocar en segundo plano. A nossa língua materna a gente vai ter que colocar em segundo plano. Ya no vamos a hablar el portugués muy seguido. A gente já não vai falar português muito frequentemente. Vamos a tener que hablar más español, un ejemplo, ¿no? A gente vai ter que falar mais espanhol, por exemplo, no caso dele, né? ¿Ne? Si ustedes van para una nación que habla español, van a tener que hablar más español. Se vocês vão para uma nação que fala espanhol, você vai ter que falar mais espanhol. Y su portugués va a tener que quedarse a un lado. E o português vai ter que ser deixado um pouquinho de lado. Porque ya hubo una vez Porque já houve uma vez de un misionero viajó para Bolivia de que um missionário ele viajou para a Bolívia y fue a evangelizar. e ele foi evangelizar. Y cuando estaba orando por una persona, E quando ele estava orando por uma pessoa, él le decía de esta manera: ele dizia dessa forma: diga, Dios es su papá. diga assim, Deus é su papa, Dios es su papá. Deus é su papa. Y la persona se quedaba así como que, Y a no voy persona- a decir eso. E a pessoa ficava assim, se tremendo e confundida, porque ela dizia assim, eu não posso falar isso. Porque para nosotros papa es la autoridad de la Iglesia Católica que vive en el Vaticano. Porque pra gente, Papa é a autoridade que fica lá no Vaticano, na Igreja Católica. Entonces la persona se quedaba así, no voy a decir eso. E a pessoa ficava assim, eu não vou falar isso. Y la otra persona le decía, diga, Dios es mi Que é papa. como se a pessoa tivesse que dizer assim, Deus é meu Papa. Sendo que... Aí ele vai Não explicar sei como é melhor. que se fala aqui papa. Não, Papa pra nós é Papa mesmo. O Papa Então, é do Vaticano, é. né? Pra nós é Papa Pero mesmo. ¿cuál era la forma correcta que esa persona, que el misionario tenía que decir? Mas a forma correta que esse missionário ele tinha que falar, Diga, diga,
Dios es mi papá. Dios es mi papá. Muda a forma da acentuação da palavra. Cambia un poco, Muda um pouco, mas cambia mucho el sentido. mas muda muito o sentido. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos para poder. Eita, ele se empolga. O tradutor que se segure. É importante. Entonces es importante que nosotros no, si vamos para otra nación, Então é importante que se a gente vai para outra nação, dedicarnos en el idioma que ellos hablan. a gente deve se dedicar ao idioma que eles falam. Porque si no, no vamos a poder alcanzar personas, Porque senão a gente não vai poder alcançar as pessoas. ¿no? Otra cosa que nosotros vamos a sacrificar Outra coisa que a gente vai ter que sacrificar es tal vez nuestra cultura y costumbres. é talvez a nossa cultura e os nossos costumes. Porque tal vez si Dios te manda a una nación Porque talvez se Deus te manda para uma nação donde no haya cuscús, onde não tenha cuscuz, donde no haya tapioca, onde não tenha tapioca, manguça doce, mungunzá doce, ó, tudo isso ele gosta, viu, minha gente? Ele não quer mais comer comida boliviana não, só quer as comidas nordestinas. eu dou graças a Deus porque tenho uma sogra e uma esposa que cozinha muito gostoso e o câmbio o cambio de cultura não afetou muito para mim. Então, se nós vamos a uma região Então, se a gente vai para uma determinada região, donde no haya lo que nosotros acostumbramos comer, onde não exista o que a gente está acostumado a comer, vamos a tener que sacrificar. a gente vai ter que se sacrificar. Si, por ejemplo, vamos para La Paz, Por exemplo, se a gente vai para La Paz, donde es otro estado de Bolivia, que é outro estado da Bolívia, allá comen oveja, lá eles comem ovelha, carne de llama, carne de lhama, ¿no? Una papa que es deshidratada que se llama chuño. uma batata que ela é desidratada, ela se chama chunho, Y yo como boliviano le digo e eu como boliviano eu falo para você, que no es muy rico. não é muito gostoso. Entonces, vamos a tener que sacrificar nuestra cultura Então a gente vai ter que sacrificar a nossa cultura y adecuarnos a la cultura que ellos tienen. e a gente tem que se adequar à cultura que aquele povo tem. Porque no vas a encontrar en ningún lado un cuscús. Porque não vai ter em nenhum outro lugar cuscuz. ¿Entendieron un poco sobre el idioma aquí? Vocês entenderam um pouco sobre o idioma aqui? Amén. Obrigado, amor. Otro sacrificio que nos vamos a... Ixi, vou mudar, peraí. Desculpa, pessoal. Outro sacrifício que nós vamos ter, e o que eu acho que é muito mais doloroso, é deixar nossa terra, né? Para ir para outra nação, deixar nossa terra. E mesmo para outra cidade, né? Como nós temos aqui os missionários de Arco Verde, deixar nossa terra. E ir para outro local onde nós nunca fomos. É muito sacrificante, que se fala? É muito desafiador, né? Deixar pai, mãe, família, para ir para outro lugar, só por dizer sim a Deus, né? Deixar nossas vidas, as nossas metas que nós tínhamos, para nós, talvez como profissionais, algum projeto que cada um de nós tem, para dizer sim ao Senhor e deixar nossas vidas e viver a vida que Deus tem para nós. Né? Então é um sacrifício muito grande. Eu admiro muito cada missionário que vai para outra nação, outra região, outra cidade, porque deixa atrás, literalmente, o velho homem. Né? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós focamos em ganhar o mundo aqui. Como é que eu digo ganhar o mundo? Ter um bom emprego, ganhar muito dinheiro, ter empresas, né? E não nos involucrar na obra de Deus. Porque não adianta de nada eu ganhar aqui muitas coisas e quando eu chegar no céu e me encontrar cara a cara com, como é que se fala? Face to face com Deus. Face a face. Face a face. Ele falou em inglês, ó, face to face. Deixa ele.
Deus vai me perguntar, quantas almas você ganhou para mim? Deus vai te perguntar, você obedeceu o seu chamado? Deus vai me perguntar, você obedeceu os comandos que eu dei para você? Deus não vai me dizer, você teve um bom emprego, você ganhou muito dinheiro. Não. Ele vai, eu creio que ele vai ser assim. Quantas almas você ganhou para Cristo? Para mim. Então, nós devemos nos envolver na obra de Deus. Hoje o pastor estava falando, né, que nós nos podemos envolver indo com nossos recursos e também em oração. De fato, se nós não somos chamados para ir agora para outro local, nós devemos nos enfocar e nos envolver na oração e com recursos para a obra de Deus. E teve uma vez uma pregação que eu vi que dizia: Deus não precisa do teu dinheiro, nem precisa do teu serviço. O que Deus quer? Deus quer teu coração e tua fidelidade. Porque quando Deus tem teu coração, tua fidelidade, tudo o que você vai fazer na obra para Deus, tudo o que você vai obedecer para Deus, tudo se torna leve. Não vai ser um peso. Amém? E para finalizar, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Amém. Vocês dirão, o que é isso, Carlos, que você está nos mostrando? De fato, Deus alcançou a Bolívia, né, com a palavra, famílias, pessoas, mas também Deus colocou um projeto no coração dos pastores que estão lá, de fundar a Fundação Cajude Ponte de Vida. De que é essa fundação? Essa fundação nasceu no coração dos pastores há muito tempo, que é de alcançar crianças que são carentes. Literalmente carentes, irmão. Crianças que só têm uma refeição ao dia. Eu fiquei muito impressionado ao saber que quando chegam lá para o almoço, eles não tomam café. Eles saem da escola, porque eles estudam de manhã, chegam no projeto só para comer. E comem muito. Porque tem vezes que aquela comida vai ser a primeira e a última do dia. Esse projeto Ponte de Luz nasceu no coração dos pastores e Deus juntou com outro casal que tem outro projeto que se chama Cajude. Esse projeto Cajude não tem em Santa Cruz, tem em outros estados, mas chegou em Santa Cruz graças a essa fusão, essa união desses dois casais e fundamentaram a Fundação Cajude Ponte de Luz. E como fundação tem projetos, né? O primeiro projeto é denominado Ponte de Luz, que se encarga de alcançar crianças de alta vulnerabilidade, muito carentes. Aí esse projeto atua lá segunda, quarta e sexta. Tem uma meta de que o projeto funcione todos os dias, mas por enquanto o projeto só funciona segunda, quarta e sexta. O que é que esse projeto dá para as crianças? Almoço, reforço escolar, eles realizam as tarefas da escola com eles, aulas de português também, eles estão aprendendo
português com professores lá, lanche, dinâmicas ludídicas, valores cristãos e eles também proporcionam material escolar que eles não têm. Tem atualmente no projeto Ponte de Luz 35 crianças inscritas. E eles gostam do tudo que eu mencionei agora. Eles recebem tudo que eu mencionei agora. E das 35 crianças, tem 15 crianças, meu irmão, que não têm documentação e não assistem à escola. 15 crianças. E o projeto tem que realizar, dar documentação para as crianças e poder colocar na escola aquelas crianças. Nesse final do ano vai ter uma prova para que provar o nível acadêmico daquelas crianças. Então, porque pode ser uma criança de 9 anos, não vai entrar a primeira série. Então, o que eles estão focando em dar o estudo para aquelas crianças, para que eles possam, pelo menos, se tem 9 anos, alcançar uma segunda série, terceira série, não começar desde o início, desde zero. Então, tem começado já isso, preparando aquelas 15 crianças, e também a sacar a documentação, que não tem certidão de nascimento e toda a documentação. Então, vocês podem ver quanto carentes são essas crianças. Deus não só alcançou pessoas para ser salvos, Ele está alcançando crianças. E através dessas crianças vão alcançar as famílias. Assim como aconteceu comigo. Deus primeiro me tocou e depois chegou a minha família. Eu acredito que dessa maneira também Deus vai fazer. Tem outro projeto dessa fundação que é Pão de Vida. Nesse Pão de Vida tem 80 crianças. Esse projeto só se enfoca em dar alimentação para as crianças. Funciona só a sexta-feira e sábado. Eles dão todas as refeições para as crianças. E eu falando com o pastor, eu perguntei, pastor, quanto é mais ou menos que a fundação precisa para poder para que a fundação os projetos possam avançar? Aí ele me falou em torno de 8.000 a 12.000 reais mensais. Parece muito dinheiro, né? Mas para Deus eu acredito que é tudo possível. E ele me disse que até agora Deus ha tocado corações no Brasil e em outras nações para poder aportar economicamente para aquelas fundações. E eu convido para vocês, meu irmão, se envolver nesse projeto. Lá fala apadrinhar uma criança. Para poder ser padrinho de uma criança, é 50 reais. Você dirá, 50 reais talvez está fora do meu limite, né? Mas pode ter uns 40, pode ter 30, pode ter 20, 10, até pode ter R$1, meu irmão. Mas o que Deus quer, como eu falei, é só a fidelidade do seu coração. Se envolva com os projetos que tem fora, porque não são em vão. Tudo que está sendo feito na obra de Deus é para alcançar pessoas. Amém? Amém. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais do projeto, pode nos buscar no final e nós vamos dar mais informação até o contato dos pastores lá. Eles são os pastores da Bolívia, o pastor Alessandro, a esposa dele, Dali, o filho mais velho, Joseph, John, e a princesa deles, Agatha. Aqui também tem o Pix dos pastores de lá, se vocês também querem contribuir com a obra na igreja. Amém. Toda colheita, ela começa com a semente. Amém? Então, Deus, Ele nos chama para a gente se associar no que Ele está promovendo aqui na terra. E você e eu podemos ser parte disso, né? Eu e Carlos, a gente também está associado, né, com o projeto das crianças. E eu quero te incentivar também, gente, a você poder ser um padrinho dessas crianças.
Amém? E promover que eles não tenham refeições somente 3 vezes na semana, mas todos os dias da semana. Que a palavra da fé esteja sendo pregada para eles, que eles tenham ensinamento. Como o Carlos falou, tem crianças que não frequentam nem a escola. E os pastores eles estão juntando recursos para poder tirar a documentação deles e poder levar que essas crianças também tenham direito a ir à escola. Amém? Então eu e você, a gente pode ser parte disso. A semente de Serra Talhada vai chegar na Bolívia e vai frutificar. Amém? Deus conta comigo, Deus conta com você. E sabe que a gente, mostrando tudo isso aqui que a gente veio mostrar para vocês hoje, a gente não quer somente emocionar você. Rapaz, eu estou com pena disso aí que está acontecendo. Não. Porque a indignação sem uma ação é a aparência de compaixão. Mas a indignação que ela te leva a uma ação, ela revela a verdadeira compaixão. Amém? E eu queria que você pudesse abrir comigo lá em João, no capítulo 11. João 11, versículo 33. E diz assim, João 11, 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. Aqui eu gosto dessa versão que diz, agitou-se no espírito. E aí no versículo 38, diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E no 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te he dito que se creres verás a glória de Deus? E aí tiraram a pedra, e no verso 43, Lázaro ele sai para fora. Lázaro ele ressuscitou. Não sei se você conhece a história, eu creio que sim. Lázaro ele havia morrido, e ele era irmão de Marta e de Maria, e eles eram também amigos de Jesus naquela época. E aí quando Jesus chegou naquela cidade, Jesus soube da notícia que Jesus já sabia que Lázaro estava doente, mas veio a falecer, E aí Marta e Maria perguntaram a Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, Lázaro não teria chegado a falecer. Se o Senhor tivesse estado aqui, ele nem precisava ter passado por isso. Mas aí Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas eu quero trazer aqui que Jesus, ele se agitou no seu espírito. E essa agitação no espírito, essa palavra no grego, se agitou, ela vem de uma indignação profunda. É uma indignação por dentro. É como que ele tivesse uma revolta, porque aquilo tinha acontecido. E sabe por que Jesus teve essa revolta, essa indignação profunda? Porque aquilo apontava para o propósito dele. Qual era o propósito de Jesus? Ele veio à terra como um homem, morrer naquela cruz para vencer a morte. Para vencer o pecado, para vencer as consequências do pecado, a doença, a tristeza, tudo que não vem de Deus. E ele teve essa indignação. Mas essa indignação, ela produziu uma ação. Jesus foi até o túmulo para ressuscitar Lázaro. E eu creio que nesses dias, assim como eu tenho sido despertada pelo Senhor, você também vai ser despertado a se agitar no espírito. Você vai ser agitado no espírito por dentro, para dizer, eu não posso ver alguém doente e eu não vou orar por ele. Jesus vai começar a agitar no teu espírito. Você vai se agitar no seu espírito. Para você começar a se revoltar com as coisas que têm acontecido no mundo. E quando você começar a ouvir as más notícias, você não vai começar a concordar com aquilo, mas vai vir uma revolta dentro de você. Para dizer, não, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio dar vida em abundância. Talvez as coisas no mundo estão desordenadas, mas eu quero te dizer que Deus não é o autor dessas coisas. O mundo tem pregado que Deus castiga, que Deus está promovendo tudo isso de ruim que tem acontecido, e não é assim. O Deus desse século, diz a Bíblia, que é Satanás. E ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que elas não conheçam essa palavra, para que elas não conheçam o verdadeiro caráter de Deus, que é um Deus bom, que é um Deus perfeito. E quem é que vai anunciar isso? Diga, sou eu. Diga, sou eu.
que vou dar as boas novas. Deus quer que você seja um instrumento onde você está estrategicamente. E você vai começar a se agitar por dentro. Senhor, me dá a palavra de sabedoria. Senhor, me dá a palavra de conhecimento. Senhor, permita que eu possa me mover nos dons do Espírito. Aleluia. Nós vamos começar a ser agitados no Espírito. E essa indignação, ela vai produzir uma ação. Você não vai decidir ficar parado, mas você vai decidir responder ao comando. O comando já foi dado, mas Deus está esperando uma resposta. Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a tua resposta diante do comando que Ele já te deu? Aleluia. Ele está pronto para fazer, mas Ele está buscando corações disponíveis. E talvez você diga, eu não sou mais capacitado, eu não tenho habilidades. Mas se você for ver ao longo da história da Bíblia, todos os que fizeram grandes feitos, eles não eram os mais capacitados. Não é verdade? Moisés, Jeremias e tantos outros. Eles não se viam como os mais capacitados. Mas Deus está dizendo, é esse que eu quero. Porque não vai ser a tua capacidade, não vai ser a tua força, não vai ser os teus talentos, mas vai ser Ele em você. É Ele em nós a esperança da glória. E conectados a Ele, a gente pode produzir fruto. Mas se a gente não está conectado à fonte, não tem como produzir fruto. E a evidência de que eu estou conectada a Ele é quando eu dou fruto. Amém? E eu queria contar uma história para vocês que me impactou bastante, de um missionário que ele havia sido enviado para fazer missões na Europa. E aí a igreja investiu muito nele, foi investido muito nele, recursos, né, diversas ferramentas que aquele missionário tinha para pregar a palavra lá na Europa. Só que aí os olhos dele começaram a brilhar com a Europa, com tudo que tinha de bom lá, com as comidas, com a cultura. Começou a passear, a desfrutar. E aí quando aquele missionário ele retornou para a sua terra, né, retornou para o seu local, foi perguntado a ele, e aí, quantas vidas você alcançou? O que você fez quando você estava lá na Europa? Com o que foi investido em você? Eita, rapaz, eu não alcancei ninguém não, porque eu acabei me iludindo e fui passear lá, desfrutar, e aí eu não consegui alcançar ninguém não. E eu digo, mas rapaz, que missionário... Quando eu ouvi essa história, né, eu digo, fui investido nele, e aí eu quero te dizer, sabe quem é esse missionário? Somos eu e você. Quando a gente não corresponde àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos sendo como turistas. Amém? Deus não te chamou para ser turista. Deus te chamou para ser embaixador de Cristo. E você pode dizer, mas não tem aquele versículo que diz, eu sou cidadão do céu, eu não sou cidadão da terra, eu estou na terra só de passagem. Mas eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios. No capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morreram. E aí eu quero ler aqui, pois o amor de Cristo... Eu queria a versão que fala do embaixador. E aí no verso 14. Volta aí para o verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então você é cidadão do céu, de fato. Nós somos cidadãos dos céus. Mas a gente não está aqui nessa terra só de passagem para passar de qualquer forma. Amém? Nós estamos aqui nessa terra para ter ações que têm peso de eternidade.
Nós estamos aqui nessa terra para investir em vidas. E por que eu disse que a gente talvez é como esse missionário? Porque muito foi investido em nós. Jesus investiu em você. Jesus, ele poderia ter escolhido não morrer naquela cruz e entregar a sua própria vida. Mas ele decidiu dar a sua própria vida. Deus investiu em mim e em você. E esse preço foi alto. Não foi dinheiro, foi preço de sangue. E eu te pergunto, o que é que a gente está fazendo com o que foi investido em nós? O que nós estamos fazendo com o que foi dado nas nossas mãos? Eu queria ler com vocês Efésios. Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. E diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica dos santos. E o 19 diz: e por mim, isso é Paulo que estava falando para os Efésios, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra de confiança, ou seja, ousadia, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou, versículo 20, embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E aí, antes disso, eu queria trazer o significado de embaixador para você. O embaixador, ele é um representante, ele vem da palavra do grego presbeteus. O embaixador, ele não falava por si mesmo, mas ele representava integralmente uma autoridade. O embaixador, ele era a voz e a representação dos interesses da pessoa ou do governo que havia enviado o embaixador para aquela cidade. O embaixador, ele não cuidava dos seus próprios negócios quando ele estava na terra estrangeira. Mas ele vivia para os negócios do seu soberano. E aí Paulo, ele queria trazer para a igreja de que nós devemos abandonar o egoísmo, nós devemos abandonar a busca pelos nossos próprios interesses para, de fato, sermos representantes de Cristo aqui na terra. Por isso ele fala, você é um embaixador. Eu sou o embaixador de Cristo, eu represento a Cristo, eu sou a voz de Cristo aqui na terra. E quando Jesus ele veio e passou por essa terra, ele veio ensinar a mim e a você como é que um filho de Deus deve caminhar. E onde Jesus passava, ele se comovia por compaixão, e ele ensinava, ele curava pessoas. Ele pregava a palavra. E eu quero te dizer, você é cidadão do céu, e como cidadão, você obedece o regimento celestial. Você não vive para os negócios da terra, porque você está numa terra estrangeira, mas você vive para os negócios do céu. Você manifesta os negócios e os assuntos e os interesses do céu aqui na terra. Você é habilitado e capacitado por Deus para trazer o céu à terra. Aleluia! E eu creio que você, nesse tempo, você não vai se calar. Você não vai permitir que as circunstâncias calem a sua voz. Se você for analisar o contexto que Paulo, ele estava aqui, quando ele diz no versículo 20, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso. Ele estava sendo perseguido por pregar a palavra. Mas ele disse, eu sou um embaixador em cadeias. Um embaixador que está algemado. Aleluia. É um contraste, porque naquela época o embaixador ele não podia ser preso se ele estava representando a autoridade. Quando ele estava naquela terra estrangeira, era como se ele, de fato, fosse uma autoridade. Então, o embaixador ele não podia ser preso. E Paulo estava dizendo, olha o contraste, eu sou um embaixador, mas estou algemado. Mas eles não podem algemar a palavra.
Eles não podem algemar a mensagem. Eles não podem algemar o evangelho que me alcançou. E ele, em vez de orar para dizer assim, orem por mim para que eu seja livre. Não, ele dizia, orem por mim para que me seja dada mais ousadia. Orem por mim para que me seja dado mais coragem. Deus não está olhando para as tuas fraquezas. Deus não está olhando para as tuas debilidades. Mas Deus está olhando se você tem um coração disponível. Ele não está chamando os mais capacitados. Ele está chamando os disponíveis. Será que Ele pode contar comigo e com você? Será que Ele pode contar comigo e com você, querido? Aonde você está, você é um embaixador. E embaixador não caminha de qualquer forma. Porque ele é a voz do soberano que ele está representando. Aleluia. Você é o embaixador. Diga, eu sou embaixador de Cristo. E se você lembrar, na igreja primitiva, eles receberam revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo. A capacidade que eles necessitavam. Porque missões começam na oração. Algo foi gerado dentro deles. Porque Jesus sabia que eles não iam ter a capacidade de pregar a palavra na sua própria força. Mas era necessário um revestimento. Uma armadura. Você tem o revestimento do Senhor, queridos. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem esse revestimento. E você foi abastecido. Não para ficar parado, não para reter. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder está dentro de mim. E ele está dentro de você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim. E está dentro de você. E a gente não pode reter o que já foi dado. A gente não pode reter esse poder precisa ser liberado. Aonde você está, você pode liberar esse poder. Não é você que vai fazer, é Deus em você. É o Espírito Santo em você. Quantos estão prontos para corresponder ao que o Senhor quer fazer? Chegou o tempo de manifestar a Cristo na tua casa. Chegou o tempo de manifestar a Cristo no teu trabalho. Chegou o tempo de manifestar a Cristo onde você está. E às vezes a gente começa a pensar que a gente está vivendo um ritual aqui. Aí quando eu saio lá fora eu não sou mais igreja. Não, eu venho aqui, cumpro a tabela. E depois lá fora eu não sou mais nada. E a gente está andando tudo distraído. Mas se for ver, a maior parte dos milagres que Jesus realizou era enquanto ele passava. Ele estava andando e de repente alguém precisava ser curado. Ele estava andando e de repente alguém precisava escutar a palavra. Ele estava andando e de repente alguém precisava ser consolado. Eu creio que nesses dias você vai estar caminhando, mas você não vai estar distraído. Você vai estar caminhando, mas você não vai estar distraído. Você vai estar atento aos comandos para você parar e dizer, ei, eu preciso parar. Eu preciso parar. Porque alguém necessita, sabe, gente? A gente às vezes está na rua, a gente não está mais nem olhando nos olhos das pessoas. A gente está muito no automático. Tá, eu quero sim. Um hambúrguer e uma pizza. A gente está assim. E nesses dias o Senhor tem tocado no meu coração a respeito disso. Silencia as distrações. Silencia as distrações. Porque quando tem muito barulho, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Quando tem muito barulho, a gente não consegue perceber o que precisa ser percebido. E Jesus está dizendo, eu estou te chamando para começar a perceber as coisas ao teu redor. Eu estou te chamando para começar a perceber quando alguém precisa que você imponha as mãos e ele seja curado. Quando alguém precisa que você ore. Às vezes as pessoas vêm contar as más notícias. A gente, mulher, assim mesmo. É desse jeito. Minha filha, está pior as coisas. Não, querido. Rapaz, eu estou ouvindo isso que você está me falando, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar esse cenário. O inimigo tem plantado cenários de destruição no mundo, mas eu e você fomos chamados para desfazer as obras do inimigo. E se a gente estiver distraído com as coisas, a gente não vai ser capaz de perceber o que Deus quer fazer através de nós.
E a percepção, essa indignação por dentro, essa agitação, ela só é ativada na vida de oração. Vida de oração e vida na palavra. Vida de oração e vida na palavra. Quando você está conectado à fonte, vai ser tão claro perceber. Rapaz, eu preciso parar aqui. Não é que eu estou apressada, que eu vou para o trabalho. Não, mas eu preciso parar. Porque alguém precisa escutar sobre Jesus. E a gente foi chamado para ser eclésia. Chamados para fora. Você vem para cá para ser abastecido, para ser renovado, para ser fortalecido, para receber instruções. Mas para fazer alguma coisa lá fora. Porque aqui todo mundo já é luz. Luz brilha na escuridão. Amém? Aleluia. Deus é bom. E eu queria ler com vocês João 21. João capítulo 21, no versículo 15. Isso aqui já havia passado, o episódio que Pedro havia negado a Jesus, e novamente Jesus se reencontra com ele. E aí diz assim no versículo 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja que ele não disse: eu amo o Senhor mais do que estes. Não. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Tornou-lhe a dizer Jesus a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Por a terceira vez, disse Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Se você recordar, alguns capítulos mais anteriores, Pedro ele havia dito a Jesus que nunca ia negá-lo. Ele disse: Senhor, eu te amo mais do que a todo mundo aqui, eu nunca vou negar o Senhor. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, eu nunca vou te negar, porque eu te amo muito mais, eu amo mais que todo mundo. Mas ele negou Jesus 3 vezes. E às vezes a gente olha com um olhar julgador para o Pedro, que negou Jesus. Mas muitas vezes nós estamos negando a Ele quando não respondemos ao comando. Quando você não responde ao que o Senhor tem tocado no teu coração, você está negando a Ele. Mas Jesus, Ele é tão bom, tão misericordioso e tão amoroso, que o lugar que havia sido a frustração de Pedro, que era negar 3 vezes, Jesus estava dando a oportunidade a ele de dizer 3 vezes novamente que o amava. 3 vezes Pedro negou, mas Jesus disse: eu vou te dar mais outra vez 3 oportunidades de você dizer que me ama. Jesus não estava tocando na ferida para machucar, Ele estava tocando na ferida para restaurar. Restaurar o chamado. Dizer: Pedro, eu te amo. Agora você revela o seu amor a mim quando você cuida das minhas coisas. Quando você dá prioridade ao que é meu. Quer provar que ama a Deus? Dê prioridade às coisas dele. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Amém? Você prova que ama a Deus quando obedece a Ele. Quando obedece aos comandos dele. E quando Pedro ele estava nesse cenário, se você for perceber, ele não diz já agora, ele não diz: Senhor, eu te amo mais do que esses que eu te amo. Não, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Rapaz, é melhor eu nem me comprometer, porque da outra vez que eu me comprometi, eu neguei ele 3 vezes. Então deixa eu ficar no meu canto. Deixa eu ficar quieto. Eu estou mais receoso agora, eu estou mais cauteloso. Ei, mas Deus não está te chamando para ser cauteloso. Deus está te chamando para ser corajoso. Amém? E talvez em alguns momentos da sua vida você negou ao Senhor, mas Ele está te dando a oportunidade hoje de corresponder ao chamado. De dizer: Senhor,
eu quero te dar o meu coração. Porque como o Carlos falou, se ele tem o teu coração, ele tem as demais coisas. Se ele tem o teu coração, não vai ser peso servir. Se ele tem o teu coração, não vai ser peso dar os teus recursos para promover o reino. Se ele tem o teu coração, não vai ser peso proclamar o nome dele. Amém? E aí, Pedro, ele naquele momento, ele estava dando início ao chamado de Deus na vida dele. E Pedro nunca mais foi o mesmo. E ele deu a sua própria vida por amor ao Senhor. Amém? E Deus está nos chamando para esse lugar de despertar. Despertar para responder aos comandos dele. De dizer, Senhor, talvez eu não seja a pessoa mais capacitada, talvez eu não tenha todas as habilidades, mas eu tenho um coração. Eu tenho um coração para te dar. E sabe que se o Senhor está dizendo para você, se você soubesse o que eu posso fazer com o coração disponível. Se você soubesse o que eu posso fazer com um coração que está rendido, que se entrega, que se derrama aos meus pés. Não um coração cheio de orgulho, mas um coração para dizer, Senhor, não sou eu. É o Senhor em mim. E eu queria perguntar nessa noite se tem alguém aqui que você deseja entregar o seu coração a Ele. Ele não te negou diante dos homens. Quando ele morreu naquela cruz, talvez ele teve a oportunidade de desistir, mas ele não desistiu. E ele estava demonstrando para mim e para você, eu não vou te negar diante dos homens. E a Bíblia fala, se você não me nega diante dos homens, você está de fato reconhecendo que eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. Tem alguém aqui que deseja recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? De dizer, Senhor, eu não quero fazer parte de uma igreja, mas eu quero fazer parte das tuas coisas. Eu quero entregar a ti o meu coração. Estão todos salvos? Amém. O dia da salvação é hoje. Às vezes não. Tem alguém ali, glória a Deus. Você pode celebrar? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém mais que deseja fazer isso? Eu queria chamar o grupo de música. Já estão eficientes aí, ó. Glória a Deus. Mais alguém deseja fazer isso? Você não sabe, queridos, o dia de amanhã. E a Bíblia diz que só existe um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus. Esse caminho não sou eu, não sou Nadine, não são pessoas, mas é alguém que se chama Jesus. É só Ele, o único caminho. Amém? Glória a Deus pela sua vida com essa mãe. Você pode fazer a oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, e meu Salvador. E eu te entrego a minha vida neste momento. Obrigado. Porque o Senhor me torna tua filha. Perdoa os meus pecados. Obrigado. Em nome de Jesus. Porque a minha vida tem uma nova história. Agora eu posso viver um futuro glorioso. Obrigado. Porque eu sou curada, eu sou sarada, eu sou livre. Em nome de Jesus. E eu serei um canal de bênção aonde eu estiver. Em nome de Jesus. Amém. Você pode orar por ela, estender suas mãos para cá? Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Aline, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigada porque ela não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, mas ela será uma ponte, Senhor, que levará pessoas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, porque ela será resposta na sua casa, onde ela estiver, Senhor, ela manifestará a Tua glória, Pai. Obrigada por essa vida, Senhor, que agora tem o Seu nome escrito no livro da vida, Pai. Obrigada porque o Senhor está construindo uma nova história para ela, Pai. Obrigada porque ela vai permanecer firme, Senhor, em nome de
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E eu queria, nesse momento, convidar, tem um casal também de missionários que está com a gente aqui hoje. Eles deixaram a sua terra, a sua parentela, e eles decidiram cumprir a missão do Senhor. E esse casal de missionários é pastor Betinho e tia Lili. Eu queria chamar vocês aqui à frente. Vocês podem ficar de pé e dar um aplauso para eles. Aleluia. 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 Eu queria convidar também Caio e Rogerinho para aqui um momentinho, por favor. Caio também. Aleluia. Enquanto eu estava em casa orando, o Senhor disse: chame eles lá na frente e mostre a eles o fruto da obediência. Mostre a eles que vale a pena dizer sim ao Senhor. Às vezes a gente fala tanto de missionário nas nações, mas a gente não sabe as renúncias também que os ministros de igrejas locais têm passado. E vocês sabem das renúncias que tiveram que deixar parentela, deixar tantas coisas para dizer sim ao chamado do Senhor. E graças ao sim de vocês eu pude ser alcançada, né? Conhecer a palavra da fé, me encontrar no propósito de Deus na minha vida. E eu creio que não vai faltar graça e nem provisão. Muitas vezes a direção que o Senhor vai dar para vocês não vai combinar com o cenário. Mas o Senhor está dizendo, não vai faltar graça, não vai faltar provisão. Porque vocês têm uma visão. E quando se tem uma direção do Senhor, a gente faz mesmo sem talvez ver com os olhos naturais. Porque existe uma graça que se aperfeiçoa no que a gente não pode fazer, mas no que Ele pode fazer. Amém? E a gente queria orar por vocês. Amém? Vocês podem estender as mãos para cá. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de tia Lili, Pai, pela vida de pastor Betinho. Nós te agradecemos, Pai, pelo sim deles, pela obediência, Pai, em cumprir aquilo que o Senhor já preparou. Muito obrigada, Pai, porque cada dia a resposta que eles vão dar aos teus comandos vai valer a pena, vai dar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada porque não vai faltar unção, não vai faltar capacitação, não vai faltar recursos. Porque o Senhor é aquele que tudo pode fazer quando nós temos as nossas limitações. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Porque eles vão continuar com a chama. E a chama não vai se apagar, mas vai se tornar cada vez mais forte. Vai ser cada vez mais claro, Senhor, as tuas direções. Eles não serão enganados, eles não serão confundidos. Mas eles permanecerão debaixo da tua direção, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Ô pastor, quando eu estava aqui, nesse momento, a caminhada é difícil, cansa, né? Só o Senhor sabe o trajeto que o Senhor teve até cá. Mas eu vi o Senhor levantando as mãos e a batalha espiritual, a gente saía em vitória. Mas quando o Senhor descia as mãos, o inimigo continuava. O inimigo continuava nos atingindo. Então, o que Deus colocou no meu coração é ter pessoas que sustentem suas mãos. Suas mãos para o céu, para que o Senhor não possa abaixá-las, para que mientras continuem elevadas as suas mãos,
a vitória continua para nós. Nessa igreja, nessa cidade, tudo que o Senhor deu para o Senhor conquistar. Então, são os homens de maior confiança que o Senhor tem para poder fazer isso. Onde o Senhor possa se apoiar e não deixar cair suas mãos. Amém. Glória a Deus. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não Vocês podem sentar um estou pouquinho. só, sinto Aleluia. aqui.